Sabe quando a gente ouve falar sobre investimentos e parece uma coisa de outro mundo? Ações, fundos, risco para lá, risco para cá. Pode ser bem confuso, até meio intimidador para muita gente, né? Fica sempre aquela dúvida no ar. Pois é, e a pergunta que fica é essa aí. Investir é um plano inteligente de verdade? Ou é só um jeito chique de apostar? Um jogo de azar de terno e gravata? Essa é a grande questão. Então, bora desvendar isso juntos? Vamos entender o que realmente significa colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Bom, então vamos lá. Para começar, o mais importante é entender o que investimento não é. E a primeira coisa é, definitivamente não é mágica. Não tem nada a ver com truque ou solução milagrosa. Todo mundo já se deparou com aquela promessa, né? A isca do dinheiro fácil. Ganho rápido, sem esforço. Parece bom demais para ser verdade. E olha, é uma ideia super atraente, mas é justamente aí que mora o perigo. É uma armadilha que pega muita gente. E a diferença é gritante, olha só. De um lado, tem essa fantasia do dinheiro fácil, a promessa de ganho rápido, sem complicação, sem precisar saber de nada. Do outro, o que é investir de verdade, um ganho que se constrói para o futuro. E isso, claro, não vem do nada. Exige poupar, exige conhecimento, disciplina, é um projeto que a pessoa gera por si mesma. E tem outro mito muito comum, que é essa ideia de que investir é a mesma coisa que um jogo de azar, tipo jogar na roleta ou no bingo. Aquele pensamento de que tudo no fim das contas é só sorte. Só que, de novo, a diferença é gigantesca. Um jogo de azar depende da sorte, ponto. O ganho ou a perda é ali, na hora. Já o investimento, aí a história é outra. Depende de pesquisa, de análise. É uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos. É sobre ganho a longo prazo, totalmente conectado com o que está acontecendo na economia. É um jogo de habilidade, de estratégia, não de sorte. Beleza, então, já que a gente tirou esses mitos da frente, vamos ao que interessa, o que de fato é investir. O verdadeiro primeiro passo não é tentar adivinhar o futuro, é planejar. E olha como a definição no fundo é super simples. Investimento é basicamente isso. Qualquer coisa que se faz hoje, um desembolso, pensando num ganho lá na frente. Não é sobre o agora. É sobre plantar hoje para colher amanhã, de um jeito bem pensado. Essa imagem aqui é perfeita para ilustrar a ideia. É exatamente como plantar uma semente. O grande lance é pegar aquele dinheiro que foi guardado e colocar ele para trabalhar, para que ele cresça e gere mais dinheiro com o tempo. É o famoso juros sobre juros, sabe? Onde o próprio rendimento começa a gerar mais rendimento. É literalmente fazer o dinheiro ralar pela gente. Então, para a coisa funcionar de verdade, tem que ter uma base sólida, um alicerce. Isso significa o quê? Definir metas claras, saber para quando se quer aquele dinheiro, curto, médio ou longo prazo, e, claro, ter planejamento e muita disciplina. E olha, entender que às vezes vai ser preciso fazer um sacrifício hoje, pensando no resultado lá na frente. Ok, com essa base bem entendida, a gente chega na parte que é talvez a mais crucial de todas e é super pessoal. Aqui, a gente vai ver que não existe uma fórmula de bolo, uma estratégia que serve para todo mundo. É tudo individual. Porque, vamos combinar, o mercado financeiro é um universo de opções. É um monte de produto, um monte de nome. A sensação é bem essa da imagem, né? Um corredor infinito de portas, sem saber qual delas abrir. Dá para se sentir bem perdido no começo. Mas para ajudar a gente a não se perder nesse corredor, o próprio mercado criou uma ferramenta super útil, a análise de perfil do investidor, a famosa API. Algumas corretoras chamam de teste de suitability. Pensa nisso como um Waze, um mapa que ajuda a encontrar o melhor caminho. E como é que isso funciona? É bem simples, na verdade. Basicamente, são 4 passos. Primeiro, se responde a um questionário. Ele vai perguntar sobre idade, situação financeira, objetivos, coisas assim. Com base nas respostas, o sistema traça o perfil da pessoa. E aí, com esse perfil em mãos, a plataforma sugere os produtos que mais combinam com aquela realidade. Simples assim. Legal. Agora que já entendemos como descobrir o perfil, vamos ver como isso se conecta com os investimentos na prática. Basicamente, essa jornada se divide em 3 grandes caminhos, 3 perfis principais. O primeiro deles é o investidor conservador. A imagem já diz bastante, né? A palavra de ordem aqui é segurança. Para quem tem o perfil conservador, a prioridade máxima, número 1, é preservar o capital, ou seja, não perder dinheiro. A tolerância ao risco é baixíssima, por isso os produtos preferidos são os mais seguros, com menos sobe e desce, como renda fixa, poupança, alguns CDBs. Depois, temos o investidor moderado. Esse é aquele que fica ali no meio do caminho. Nem tão focado só na segurança, mas também não está querendo arriscar tudo por ganhos enormes.
O lema do moderado é equilíbrio. É uma pessoa que topa assumir um pouco mais de risco para ter a chance de um retorno melhor. É uma mistura de segurança com um pezinho no crescimento. Aqui entram, por exemplo, alguns fundos imobiliários ou fundos que têm o objetivo de render mais que certos indicadores do mercado, os tais dos benchmarks. Um bem famoso é o CDI, que é tipo uma régua para a economia. E por fim, o terceiro perfil, o investidor agressivo, que também pode ser chamado de arrojado. A imagem já entrega, né? É quem está disposto a andar nessa corda bamba para buscar um objetivo maior lá na frente. O foco aqui é um só: maximizar os ganhos, principalmente no longo prazo. Para isso, a tolerância ao risco tem que ser alta. É o perfil de quem entende bem a regra do jogo para ter a chance de ganhar mais, tem que estar preparado para possíveis perdas no meio do caminho. Ações, opções, é esse o território do investidor agressivo. E com isso, a gente chega na conclusão mais importante de toda essa nossa conversa. Sabe qual é? Não existe o melhor investimento. Ponto. O que existe é o investimento certo para cada pessoa, para cada objetivo, para cada prazo e principalmente para cada nível de conforto com o risco. E para a gente fechar, fica essa reflexão aqui que é bem forte. Muitas vezes, o medo de perder dinheiro acaba paralisando. Mas essa frase lembra de uma coisa importante. Não fazer nada também tem um preço. É o preço da oportunidade que passou. O risco de verdade, talvez, seja olhar para trás e pensar no quanto se deixou de ganhar. Então a grande questão não é se vale a pena investir, mas sim por onde começar essa jornada.